Fala, torcida do Vasco, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco com o Pedrosa e companhia. Pessoal, vamos aqui com o SBT Esportes, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Chegou a perder por 2-0, estava perdendo, de forma parcial, para o Lanterna Atlético Goianiense, mas buscou empate 2-2 em São Januário, os gols do Maxime Domingues e também do Alex Teixeira. Tá aí o jogo do Vasco, mas, Pedrosa, o assunto para o vascaíno hoje, esse jogo foi lá no sábado, né? Sim. O assunto hoje para o vascaíno é que tem gente querendo já comprar a SAF do Vasco, é isso? Perfeito, Fernanda. É uma informação que o próprio grego, o Evangelos Marinakis, que é um empresário do ramo marítimo, ele tem uma frota de navios lá na Grécia, tem uma fortuna avaliada em 22 bilhões de reais. Ele tem interesse em comprar o Vasco da Gama. Inclusive, a gente já trouxe aqui... Já que o Vasco é o campeão terra e mar, né? É verdade, tem tudo a ver. Foi a caravela. Foi E bem tem essa. pirata também. Exato, é verdade. Tem pirata. Mas a informação que a gente pode trazer aqui é que o NDA, que é um documento de acordo de não divulgação, foi assinado há um tempo já. O Vasco vem conversando com ele desde setembro e hoje o Vasco da Gama tem avançado nessas negociações. O grego confirmou a Sky Sports, que é um grande canal da Inglaterra, que está negociando com o Vasco da Gama. O Edu Gaspar, que é muito conhecido aqui do futebol brasileiro, dirigiu seleção brasileira, estava no Arsenal, foi contratado pelo grupo do grego, que também é dono do Olympiacos, do Nottingham Forest da Inglaterra, o Olympiacos da Grécia e do Rio Ave de Portugal, e ele quer adquirir um clube no Brasil. E esse clube é o Vasco da Gama. Agora, o Vasco está conversando também com a ACAP, que hoje é dona das porcentagens da 777, e tem algumas questões burocráticas que a gente pode explicar com mais calma nos próximos programas, mas o fato é, essa negociação está em andamento, ainda não deve ser algo da noite para o dia, não deve ser algo para janeiro, mas o Vasco sim, tem conversas em andamento com esse grego, que é um cara que tem muita grana e já comanda grandes clubes aí no futebol mundial. Hoje a gente falou muito de Fogão, né? Amanhã você vai explicar isso bonitinho aqui. Eu explico detalhadamente para vocês. Vamos falar do Flu também, que empatou. E será que foi um resultado bom pro Fluminense? Será? Lá o Atlético Paranaense é forte. Vamos beber. Teve uma boa atuação, mas o jogo tem 90 e ele não consegue jogar os 90 e além disso, quando tem 60, 70, ele já tá cansado e aí ele cai muito de rendimento. Então é mais um também que continua decepcionando, apesar de claramente ser muito técnico, de ser muito inteligente, de estar num nível de QI de futebol muito acima dos demais. A parte física dele é uma parte que deixa muito a desejar, podemos dizer assim. O outro ponto também, o Felipe, apesar dele falar que não entende como um 4-3-3, talvez ele entenda como um 4-3-2-1, um 4-2-3-1, perdão, com o Alegria junto com o Coutinho e também o Ryan e só o Verratti na frente, mas a verdade é que do time do Rafael Paiva muito se viu. Eu ia falar que pouco se mudou, mas na verdade muito se viu. Porque o Felipe pegou um trabalho em Cacos, algo quebrado, que ele ajudou também nessa quebra, porque vale lembrar, se o Vasco hoje tem a deficiência de não ter um zagueiro, tem a deficiência de ter poucos jogadores de reposição por conta da segunda janela, é também porque o Felipe participou dessas escolhas técnicas que o Vasco acabou tendo. O Jean Davi, por exemplo, o Jean David, que foi um jogador que o Vasco contratou no meio do ano, ele é preterido em relação a um garoto que está emprestado, a um garoto que nem do Vasco a um garoto que poucas oportunidades teve nesse time profissional, se eu não me engano, uma ou duas no máximo, sob o comando do Rafael Paiva. E aí o Ryan, que até também fez 20 minutos decentes, digamos assim, conseguiu um chute de fora da área, depois teve uma bola com a perna direita, mas também um atleta que acabou não rendendo muito para o Vasco da Gama. O Vasco continua espaçado, o Vasco continua sendo uma equipe que tem pouco apoio do Lucas Piton, que é a sua principal arma pelos lados do campo dentro da temporada, é o segundo jogador que mais participa de gols, e mesmo assim não conseguiu utilizar o Lucas Piton, não conseguiu potencializar ele. Por exemplo, o Pumita, que é lateral direito, e mesmo sem ter um grande jogo ali associativo pela ponta direita, ele é um cara que foi até mais perigoso que o Piton. O Leandrinho entra e também vai muito mal, a grande verdade é essa. O único ponto positivo para a gente se destacar aqui dessa partida de hoje se chama Alex Teixeira e o Maxime Domingues,
O Maxime Domingues e o Alex Teixeira, que eram muito mal aproveitados pelo Rafael Paiva e que hoje entraram e conseguiram fazer bons jogos, conseguiram fazer com que o Vasco não tivesse um vexame ainda maior do que aconteceu hoje em São Januário, que seria a derrota para o lanterna e já rebaixado Atlético Goianiense. O Alex Teixeira até falha no segundo gol do Atlético Goianiense, quando ele não consegue acompanhar o Shailon. Ali ocorreu uma troca do Leandrinho com ele na marcação, o Leandrinho tinha avançado e o Alex tinha ficado na linha de trás, e aí ele não acompanhou o Shailon depois da enfiada de bola, tanto que ele corre desesperadamente, o Shailon consegue fazer a jogada de linha de fundo, o Luiz Fernando aparece no meio da área, o Cocão, que é o volante que deveria proteger essa área, tá lá afundado no gol para poder tirar essa bola. Ele não é goleiro, ele é volante, ele deveria estar marcando o jogador e não a linha do gol, e o Léo Pelé mais uma vez também estava olhando como geralmente ele tem feito nessa temporada. E aí o Vasco tomou o segundo gol, e aí ficou muito difícil realmente a missão. No primeiro gol, mais um momento que o Vasco mostra esse espaçamento. O Luiz Fernando entra como quer na área, tabela. O atacante do Atlético Goianiense consegue fazer um pivô ali em cima do Léo Pelé. Ninguém vem para fazer a cobertura, a dobra ali nesse pivô. E aí o Luiz Fernando, que é um bom jogador, que é um atleta que inclusive recentemente no Twitter eu falei que era um jogador que poderia ser pro Vasco observar, e teve um monte de gente falando que o Luiz Fernando não servia pro Vasco. Eu queria saber se essas pessoas torcem pro Real Madrid, porque assim, no Vasco da Gama, o Luiz Fernando seria titular absoluto. Ele é muito melhor do que todos os pontas que o Vasco tem. E isso não quer dizer que o Luiz Fernando é um craque. Outro jogador também que eu citei, e o pessoal falou assim, não, Bolazier não. E ele fez 2 gols hoje contra o Corinthians. Então assim, são jogadores que, pela situação terrível que o Vasco se encontra, mesmo jogando em times menores, seriam titulares aqui. E o Luiz Fernando hoje quase que deu uma vitória para o Atlético Goianiense. Inclusive, desse time do Atlético Goianiense, é o único jogador que eu considero um bom jogador que realmente conseguiu se salvar nessa temporada terrível do Atlético Goianiense. Inclusive, essa temporada terrível do Atlético Goianiense mostra como o time do Vasco é o time que menos compete na Série A. Se a gente for contar os últimos 2 meses de futebol, é possível que o Atlético Goianiense tenha apresentado um futebol um pouco mais aceitável do que o Vasco da Gama, mesmo sendo lanterna e mesmo sendo um time que já está rebaixado. O Vasco hoje ele conseguiu a proeza de, novamente, repito, tomar 2 gols do pior time do campeonato. Novamente, repito, ter 55 gols, que é o mesmo número de gols do pior time do campeonato. Galera, eu sou o mais novo. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. A combinação de resultados livra o Vasco do rebaixamento 2 rodadas antes do fim do Brasileirão. O Vasco não cai mais no Brasileiro de 2024. Em mais uma partida melancólica, o Vasco empatou com o lanterna Atlético Goianiense, jogando dentro de São Januário, e segue sem vencer as 5 partidas. O time saiu perdendo por 2-0 e conseguiu buscar o empate nos minutos finais do jogo, impedindo um resultado ainda pior. Entretanto, com o empate do Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Cruzeiro, as chances matemáticas de queda do clube carioca acabaram. De certo, com 44 pontos e na 10ª posição, o Cruz Maltino tenta mirar a parte de cima da tabela e se garantir na Copa Sul-Americana. Agora a equipe tentará se colocar na Copa Sul-Americana com as vitórias do Grêmio e do Vitória. O Vasco caiu para a 12ª posição na última vaga de classificação. Na próxima quarta-feira, o jogo define praticamente a vaga, já que encara o Atlético Mineiro e atual 13º lugar, que também tem 44 pontos. Agora o Brasileirão entra em semana decisiva e última de 2024. Na terça, quarta e quinta, a 37ª rodada terá sua disputa. Já no fim de semana, todos os jogos serão no domingo. De certo, o torneio pode ter definição já nesta quarta, se o Botafogo vencer seu jogo contra o Internacional fora de casa e o Palmeiras empatar ou perder. Para o Cruzeiro também fora de casa, a taça é do time carioca. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.